No exercício 12 diz-nos o seguinte: considera uma função g de domínio R+, tal que a reta de equação x mais 2y igual a 1 é assíntota ao seu gráfico. Seja h a função também de domínio R+, definida daquela forma, mostra que o gráfico da função h tem uma assíntota horizontal e indique a sua equação. Bem, eu vou atacar já a pergunta. Mostra que o gráfico de h tem uma assíntota horizontal. Para a função ter uma assíntota horizontal, basta que a gente calcule o limite quando x tende para o infinito, neste caso mais infinito devido ao domínio ser R+, e se o valor desse limite der um número real, então a função tem uma assíntota horizontal de equação y igual a esse valor real, que é igual ao limite quando o limite da função quando o x tende para mais infinito. Portanto, vamos calcular esse limite. Então, teríamos aqui limite, quando x tende para mais infinito, da função h de x vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, daquela expressão. Eu vou aproveitar já e fazer aqui algo. Temos e elevado a menos x, podemos inverter o e elevado a menos x e ficávamos com e elevado a x, de modo a obter aqui uma fração. Acho que vai ficar mais simpático em termos de cálculo. Então, temos aqui g de x menos g de e elevado a x e tudo então a dividir por e elevado a x. Para resolvermos este limite, vamos ter que pegar naquela condição que nos deram sobre a assíntota e a partir daí extrair alguns limites, visto que estamos na posse do declive da assíntota e também da ordenada na origem. Portanto, vamos aqui pegar da reta, colocar na forma de equação reduzida, o que seria y igual, x passava para lá, ficava menos x, né? Depois ao dividir por 2 vai dar menos 1 meio de x mais 1 meio. A partir desta reta, ou da equação desta reta, que é a assíntota, nós vamos tirar alguns limites relativamente à função g, que nos vão ajudar depois a calcular este limite que temos aqui para resolver o exercício. Nós sabemos, olhando ali para a expressão, que o declive é igual a menos 1 meio. Portanto, o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x sobre x, esse limite é exatamente igual a 1 meio. Sabemos também que a ordenada na origem é igual a 1 meio. Logo, o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x menos mx, se o declive é menos 1 meio, portanto menos fica mais, portanto g de x mais 1 meio, esse limite é igual a 1 meio. E sabemos ainda que o limite de g de x, quando x tende para mais infinito, esse limite é igual ao limite da assíntota. Portanto, não é a função que é igual à assíntota, mas tem o mesmo limite. Portanto, vai ser limite, quando x tende para mais infinito, de menos 1 meio de x mais 1 meio, o que seria igual a menos infinito. Bem, tirando então estes três limites, agora já estamos em condições de poder resolver este limite aqui em laranja. Para aplicarmos algo disto, nós temos ali g de x sobre x, parece-me que o caso que esteja envolvido seja aqui o primeiro. Para esse efeito, eu vou aqui separar isto em dois limites, vou fazer o limite quando x tende para mais infinito de g de x sobre e elevado a x, menos o limite quando x tende para mais infinito de g de e elevado a x sobre e elevado a x. Bem, aqui no primeiro limite, para eu apanhar ali a forma do limite que nos dá o declive da assíntota, eu vou dividir em cima e em baixo por x nesta fração. Portanto, vou dividir aqui em cima por x, vou fazer também aqui em baixo e depois divido isto em dois limites pelo quociente e a cena já fica orientada. No segundo caso, eu posso fazer aqui uma mudança de variável para apanhar ali o limite do declive, ou seja, vou fazer aqui uma mudança de variável, vou dizer que existe então um y que é igual a e
elevado a x, e se x tende para mais infinito, então o y tende igualmente ele para mais infinito. Aplicando então aqui estas estratégias no limite, nós vamos obter o seguinte. O primeiro caso vai ficar igual, traço fração, aqui vamos ter limite x a tender para mais infinito de g de x sobre x, e aqui vamos ter limite x a tender para mais infinito de e elevado a x sobre x, que é um limite notável, este aqui. No segundo, eu penso que estava separado pela diferença, ok? Então, menos limite y a tender para mais infinito, e vamos ter ali g de y sobre y, que, reparem, é a estrutura do valor dali do limite que nos dá o declive da assíntota. Portanto, aquele segundo limite vai ser igual a menos 1 meio. Sendo assim, substituindo aqui no primeiro, nós vamos ter menos 1 meio, este em baixo é o limite notável que dá mais infinito, menos, abrir parênteses, este limite daria então 1 meio, uma constante sobre o infinito é igual a 0, menos 1 meio vai dar 1 meio, portanto o limite de h de x quando x tende para mais infinito deu igual a 1 meio, logo a reta de equação y igual a 1 meio é a assíntota horizontal ao gráfico, penso que a função era h, né? Exato, ao gráfico da função h quando o x tende para mais infinito, e teremos assim um exercício resolvido. Fico então por aqui, volto já de seguida. Até já.